E aí, pessoal, todos bem por aí? Por aqui, tudo tranquilo. Agora, eu vou me apresentar e me autodescrever. Eu sou a professora Mirela Botino, professora dos anos iniciais no Rio Educa na TV. Eu tenho a pele branca, cabelo loiro abaixo do ombro, olhos verdes, estou usando uma saia preta e uma blusa estampada nos tons de marrom, preto e branco. E hoje nós teremos um Agora é com Você. Isso mesmo, você que está aí do outro lado, e é por isso que eu preciso muito da sua participação e que você fique ligadinho aqui com a gente. Esse Agora com Você de hoje é sobre uma aula que a gente já teve aqui, com o tema Com o Tempo, Evolui o Transporte e Migra a Gente. Nessa aula, a gente aprendeu que a evolução do transporte, dos meios de transporte, está associada ao processo de urbanização na nossa cidade do Rio de Janeiro e também ao aumento da população. E vamos dar uma olhadinha no slide? Isso aconteceu quando a corte portuguesa sai de Portugal e chega aqui no Rio de Janeiro. E com isso traz aí algumas modificações. Antes disso acontecer, os meios de transporte eles eram bem poucos aqui na nossa cidade. E os que existiam eram os meios de transporte individuais, sempre utilizados pela classe mais nobre aqui da nossa sociedade, porque esses meios de transporte eles custavam caro. Vou mostrar para vocês alguns desses meios de transporte individuais. A gente tinha aí, por exemplo, a cadeirinha e a serpentina. Como vocês podem observar, elas eram bem pequenininhas realmente e eram usos exclusivos, de exclusividade dos mais ricos. Com a chegada da corte portuguesa aqui no Rio de Janeiro, surgiram outros meios de transporte. Mas logo assim, de cara, quando eles chegaram, eles trouxeram o quê? As carruagens. Dá uma olhadinha aí, ó. A gente tem a liteira, como primeira imagem, que também era individual, e depois a gente tem exemplos de carruagens que eram muito utilizadas aqui. Agora, quem não tinha acesso a esses transportes, eles precisavam fazer como, pessoal? Eles iam andando, caminhando. Olha lá no slide como é que funcionava, ó. Como não existiam muitas coisas aqui, antes da corte portuguesa chegar, então as pessoas se locomoviam para as igrejas, iam caminhando, chegando até a sua casa, sempre a pé. Agora, pessoal, hoje em dia, atualmente, a gente só vai a pé para algum lugar só se ele for bem pertinho, se a gente quiser se exercitar, porque existem vários meios de transportes aí coletivos que a gente pode utilizar. A gente tem aí o metrô, o trem, os ônibus, o BRT, o VLT, as barcas, são vários meios de transporte que existem. Só um minutinho, pessoal, que está vibrando aqui meu celular. E é o Cauã, só um minutinho. Oi, Cauã. Claro, pode falar. É que eu estou dando uma aula, mas eu te ajudo sim. Sei, Quilombo de Camorim, E não sei, de ônibus, barca, não sei, a gente precisa dar uma olhada. Tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar com o pessoal aqui da aula e depois eu falo com você, tá bom? Tá, beijo. Tá bom, beijo na sua avó, tchau. Pessoal, seguinte, agora com você vai ser para ajudar o Cauã. Ele está precisando sair de Madureira, o local onde vive lá os avós, até o Quilombo de Camorim, que é onde, fica onde? Em Jacarepaguá. Ele precisa fazer esse trajeto porque a sua avó, que é costureira, vai visitar uma amiga que mora lá e eles vão ter uma tarde muito bacana, um lanche, e ele não sabe como ele faz para chegar até lá. E aí, eu vou mostrar para vocês um mapa para vocês me ajudarem a responder umas perguntas, certo? Vamos ver no slide? Esse é um mapa que eu fiz uma pesquisa aqui rapidamente na internet, estou mostrando para vocês. Temos Madureira lá em cima e o Quilombo do Camorim lá embaixo em Jacarepaguá. Bom, essa área verde representa a mata, vegetação. Se houverem aí algumas regiões pintadinhas de azul, é porque existe um rio, uma lagoa, uma baía, se vocês identificarem por aí. Bom, a pergunta que o Cauã me fez, como é que eu faço, qual o meio de transporte que eu devo utilizar para chegar de Madureira ao Quilombo do Camorim? Pessoal, olhando essa extensão aí, vou mostrar para vocês. Eu vou fazer uma pergunta. Será que dá para eles saírem lá de Madureira e irem até lá Jacarepaguá, no Quilombo, a pé, como se fazia antigamente? O que vocês acham? Agora é com vocês, hein? Decida aí, dá para ir a pé? Estou esperando a resposta. Olha lá no mapa de novo. Observando a distância, é possível ir andando como se fazia antigamente? Professora, impossível não é. E não está errado não. Só que é muito difícil, pessoal? Imagina o tempo que se iria levar a pé de um lugar até o outro nessa distância.
Esse é mais complicado. Então, para a gente, né, ficar mais fácil, vamos pensar quais seriam os meios de transporte que poderia utilizar? Olhando lá no mapa, vocês acham que é possível que o Cauã pegue uma barca, por exemplo, para ir até o Quilombo do Camorim, já que vocês sabem que barca é um meio de transporte aquático? Acho que não, né? Esse agora com você foi fácil, não tem como ir de barca. Então, quais são as possibilidades? Será que trem, metrô, ônibus, BRT? Para isso, a gente precisa fazer uma pesquisa mais a fundo. O que eu consegui descobrir aqui, ó, no próximo slide, é que existem possibilidades de ônibus que o Cauã pode utilizar de Madureira até o Quilombo do Camorim. Bom, quais são essas possibilidades? Ele pode pegar um ônibus, ele pode pegar um BRT. O BRT é um ônibus que usa uma via mais expressa, que ele vai mais rápido. Então, se vocês olharem bem aí no nosso mapinha, e do lado a gente tem aí 4 opções. Isso aí tem o horário, né, que foi o horário que foi feita a pesquisa, que eu pesquisei aqui agora, e tem as possibilidades. Olha que fácil, o site já dá pra gente quais são os ônibus que ele pode pegar. Eu vou dar essa dica aí pro Cauã. Mas eu queria que vocês observassem, a gente já sabe que o meio de transporte que ele sugeriu pra gente foi o ônibus e o BRT. Bom, agora vamos pensar o seguinte, olhando aí nessa parte branca, o tempo, temos 4 opções. Se o Cauã quiser pegar o transporte mais rápido, que ele vai levar menos tempo para chegar, qual é a opção? A primeira, que tem 1h31, a segunda com 1h34, a terceira com 1h32 ou a quarta com 1h35? Agora é com você que está aí do outro lado. Qual é o trajeto, né? Quais dessas opções que o Cauã deve utilizar? Muito bem, a primeira, exatamente, com 1h31. Ele vai utilizar o BRT e um ônibus para chegar lá no Quilombo do Camorim. Bom, pessoal, vou fazer o seguinte, eu vou encerrar a nossa aula porque eu preciso falar isso para o Cauã para ele poder se programar com a avó dele, para eles poderem fazer esse passeio, certo? Espero que vocês tenham curtido e tenham aprendido um pouquinho aqui comigo hoje. Até o nosso próximo encontro no Rio Educa na TV. Um beijo, tchau!